no estudo de hoje, que trata a respeito da armadura de Deus, nós vamos falar sobre o primeiro item dos 6 que fazem essa armadura ser completa, essa blindagem para a nossa vida espiritual. E hoje vamos falar sobre o cingir-se com a verdade, ou o cinto da verdade. E diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Efésios 6, 14. Iniciando o detalhamento da armadura de Deus, vemos o primeiro elemento: cingir com a verdade. Cingir significa atar com o cinto, ligar, ou seja, manter a verdade atada, ligada a quem? A nós. A armadura só tem uma função: ser usada na guerra. A armadura, ela era usada para a batalha. E nesse estudo fala que nós temos que se cingir com a armadura de Deus, temos que nos revestir dela, para estarmos prontos contra as ciladas de quem? Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne, sangue, mas contra principados, potestades e forças do mal. Então eu não preciso da armadura para outra coisa. Ela é usada para a guerra. E hoje todos nós vivemos o quê? Uma guerra. A todo momento há uma guerra. Fora, e uma guerra onde? Dentro. No trabalho, em casa, na rua. Há sempre uma guerra. É a carne contra o espírito contra a carne. É a vontade de Deus contra a vontade do diabo. É Deus com os seus anjos, o diabo com os seus demônios. Se eu e você não estivermos totalmente revestidos da armadura, certamente os dardos, as ciladas vão nos derrubar, vão nos destruir, seja estas quais forem, porque elas vêm de todos os lados e das mais diversas maneiras. Vêm através de coisas e através de quê? De pessoas. Então, nós precisamos dessa armadura. Agora, continuando, diz: a verdade é apresentada na Bíblia das seguintes maneiras. Tem um versículo que diz: santificai-os da tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. O Salmo 119, 142 diz: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é o quê? A verdade. É o Salmo. Então, lendo os versículos acima, podemos perceber que a verdade gira em torno do quê? Da palavra de Deus. Já vamos falar mais sobre isso. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1, 1. Esse versículo refere-se ao Senhor Jesus como verbo. Então, ele, o Senhor Jesus, é a palavra. Isso significava que quando obedecemos a palavra, estamos obedecendo a quem? Ao próprio Senhor Jesus. Muito bem, vamos dar um pausa aqui só para eu explicar uma coisa para você. Duas coisas que o versículo diz: cingir com o quê? Com a verdade. Essa verdade, como lemos no Salmo, ela é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e o quê? Então a verdade é a palavra, a verdade é o próprio Filho de Deus encarnado, que veio aqui na terra e que falou conosco. Não é o que está você abriu aí João? João 14, 6? João 14, 6? Não é isso que diz? Aqui. Respondeu: eu sou o caminho, a verdade e o quê? Ninguém vai ao Pai senão por... Então Jesus
É a verdade que foi encarnada em pessoa onde? Aqui na terra. Já há a verdade da palavra de quem? De Deus, que muito antes de Jesus estar aqui, já foi pronunciada pela boca de quem? Depois Deus mandou o próprio Filho, sendo o caminho, a verdade e o quê? Que se fez verbo e habitou entre nós. E Jesus morreu e ressuscitou, e Deus continuou deixando aqui a verdade. Vá lá no versículo, no mesmo capítulo 14, no versículo 16. Olha que interessante. E diz assim, ó: eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito do quê? Da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. São três verdades. Aquela que já vem da boca de quem? Desde Moisés, lá no monte. O próprio Filho de Deus que encarnou e se tornou a verdade aqui na terra. Ele morreu, ressuscitou e deixou o Espírito dele que convence o pecador do quê? Que é a verdade que nos conduz. Agora, sabemos que a verdade é a palavra de quem? É a boca de quem? De Deus. Mas aqui diz, cingi-vos com a verdade. Veja que desde o princípio, Deus ele tem lamentado uma única coisa. Lá em Salmo, Deus até suspira quando diz: ah, se o meu povo me escutasse, e se Israel andasse no meu caminho. Doutra vez Deus disse: o meu povo não me quis escutar, preferindo andar na dureza do próprio coração. Todas as vezes que Jesus pregava, ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. E é aí que está o problema de muitos dentro da igreja. É aí que está o problema daqueles que até conhecem o quê? Porque, gente, o problema não é conhecer a verdade. Hoje não há como as pessoas não conhecerem a verdade. Hoje o evangelho está sendo pregado em todo lugar. Hoje você pega o teu smartphone, lá você consegue ver uma pregação, uma palavra, um homem de Deus pregando. Você entra no blog do bispo, você entra no site da igreja, lá está a palavra. Você prega a Bíblia, lá está a palavra. Você liga a TV, está lá um testemunho, está lá a palavra. Não tem como alguém dizer que hoje não está tendo oportunidade de conhecer o quê? A verdade. Mas o problema não é esse. Vamos ler o versículo de novo? Cingi-vos com o quê? Com a verdade. Eis a questão. Há pessoas que não estão assim, ó. Eu estou abraçando a minha Bíblia. Elas não estão cingidas da verdade. Elas conhecem, elas sabem, mas elas não abraçam essa verdade. Lá no livro de Hebreus, o autor diz, no capítulo 2, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Lá no Salmo, a palavra de Deus diz: porque a mim se apegou, eu livrarei. Então, quando você ouve a palavra e você não se cinge dela, é quando você não pratica ela. Do que vale para uma pessoa que sabe que o perdão é de Deus, mas ela não está cingida do perdão. Ela não perdoa. Eu sei que a mentira não é de Deus, mas eu não estou cingido da verdade. Eu sei que o relaxo espiritual, a falta de comunhão com Deus, me afasta de Deus, porque perto de Deus, longe do diabo, longe de Deus, perto do diabo. Mas eu sou negligente com a minha vida com quem? Eu tenho conhecimento da verdade, mas eu não estou o quê? Cingido. Se cingir da verdade, é você abraçar essa palavra, é você praticá-la, é você viver. Ananias e Safira, eles eram frequentadores da igreja, mas eles não estavam cingidos do quê?
eles não estavam apegados à verdade. Eles fizeram um voto com Deus, e Ananias e Safira prometeram algo para Deus. Só que naquele espaço de tempo que eles iam cumprir o voto, e olha, que promessa é promessa, eles não estavam cingidos com a verdade. A pessoa que está cingida com a verdade, ela não volta atrás com Deus. E Ananias e Safira, em comunhão, disseram: não precisa de cumprir, vamos dar a metade, outra metade a gente guarda. Quando eles chegaram diante do profeta, o profeta falou assim: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito? Então, a pessoa que não está cingida, como que ela está? Cheia ou vazia? Ela está vazia de Deus. Estando vazio de Deus, o diabo consegue encher você das ideias dele, dos pensamentos dele. Olha o que o apóstolo diz: porque encheu Satanás o teu coração. Porque pensa comigo, como que pode, poxa, uma pessoa está aqui dentro e ela se entregar ao pecado, ela mentir para Deus, ela se entregar aos pensamentos do inferno, ela ter consciência do seu erro e não praticar a verdade, não se cingir do quê? Não atar a verdade a ela, não abraçar essa verdade. Qual a razão? Está vazia de Deus. Porque pensa comigo, essa garrafa aqui tem água, está cheia. A pessoa que está atada à verdade, como é que ela está? Ela está cheia. Não há espaço para o diabo dentro dela. Se o diabo diz A, ela diz B. Se o diabo diz você não pode, eu tudo posso. A pessoa atada à verdade, ela já tem a verdade na ponta, ela é a própria verdade, ela vive na verdade. O diabo tenta enganá-la, porque Deus é a verdade, o diabo é o quê? A mentira já estava lá no Éden. O diabo enganou Eva, e enganou muitos, e tem enganado muitos, com ideias, com pensamentos, com mentira. Mas a pessoa cingida da verdade, o diabo não passa a perna nela, não engana ela. O diabo usa o sentimento, o coração, a emoção, e a pessoa vem aquela sugestão, e o Espírito Santo chega para ela e fala: cuidado, vigia, não se entrega, não se renda, não se venda. O que ela faz? Ela resiste à mentira do diabo com a verdade que está dentro. Não tem como entrar, gente. Aqui, ó. Se está cheio, ó, derrama, tenta colocar alguma coisa aqui dentro. Não entra. Mas quando você está aqui dentro e você não está cingido da verdade, tu está assim, ó. Tu está meio cheio. Você está assim. Por que você está assim? Porque você não tem tempo para orar. Você não tem tempo para ler a palavra. Você está aqui, igual essa garrafa aqui pela metade. Você tem coisas mais importantes que fazer, você pensa, do que estar na igreja quarta para receber a mente de quem? E domingo para buscar o Espírito Santo? E fazer os seus propósitos com Deus? Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para jejuar, você não tem tempo para colocar em prática a palavra de Deus. Então você está assim, segura aqui. Aí o diabo vem com a mentira dele e fala: tu nunca vai ser feliz. E vai entrando. Tu não tem fé. Deus esqueceu de você. Larga a mão. Tu está perdendo teu tempo. Se entrega a esse sentimento, você é assim mesmo. E ele vai te enchendo, até que você faz o que fez Ananias e se entrega à ideia do diabo. Porque encheu Satanás. Vê se você entende. O diabo foi o quê? Enchendo aquele espaço vazio da mentira dele. Não precisa você fazer isso, rapaz. Tu prometeu, Deus entende você. Não precisa você cumprir, Deus te entende. E o diabo fez a mentira se tornar o quê? Uma verdade para ele. Ele foi e mentiu. E morreu. A mulher veio atrás, morreu também. Tem gente que está com a vida morta, espiritualmente, fisicamente, porque ela não está revestida, cingida do quê? E o vazio dela está sendo preenchido pelas ideias do diabo. Esse é o primeiro ponto. Então, se hoje você percebe que isso está acontecendo, você tem que, a partir de agora, dizer: meu Deus,
quando eu sair da igreja, eu vou criar um hábito. Um hábito. Assim como todo dia eu como, todo dia eu bebo, todo dia eu durmo, eu vou criar um hábito de orar. O hábito de ler a palavra de quem? O hábito de jejuar contra as fraquezas da minha carne. E em meio a desafios, o hábito de levantar de madrugada e falar com quem? Eu vou criar o hábito de me agarrar a essa verdade, de me abraçar a ela, de me encher de Deus. É isso que ele quer. Quando o cristão não está cingido com a verdade, acaba por ser o quê? Uma presa para o diabo, pois os intentos do mesmo vêm através da palavra de quê? Palavra de dúvida, propostas, sugestões e tentações. No momento da tentação, o Senhor Jesus usou o quê, gente? A palavra de Deus para contrariar a voz do diabo. Ou seja, ele, apesar de estar num corpo humano, vivia cingido de quê? Está vendo? Por isso que o próprio Jesus falou, a boca fala, o que está cheio, o coração. Quando você está cingido com a palavra, e as ideias do diabo, as tentações vêm, não vem outra coisa à tua mente, senão repreender aquilo em nome de quem? Jesus disse, não só de pão viverá o homem. Aí voltou o diabo, ele falou, não tentarás o Senhor? Aí voltou o diabo, ele falou, somente a Deus darás glória. E o diabo fugiu. Se você diz para mim, pastor, eu estou numa luta, numa guerra, mas a pergunta é, tu está ganhando ou está perdendo? Pastor, olha, uma luta, uma guerra, você está ganhando ou perdendo? Estou ganhando. Então tu está cingido com a palavra. Não tem como ele te derrubar. Tu vai vencer. Porque o que está dentro de você é mais forte do que o que está fora de você. Continuando, diz, aí está a importância de meditar na Bíblia, manter comunhão com Deus, saber qual a vontade dEle, se aquilo que quero está dentro, está de acordo ou não com o que Ele quer, com o que Deus quer. Essa é a forma de nos mantermos de pé na presença de Deus, mesmo diante de toda a ilusão deste mundo, dos problemas que enfrentamos, de pessoas mal intencionadas. Não podemos esquecer que o afastado de hoje, olha só, é o relaxado espiritualmente de quando? De ontem. Veja que coisa forte, né? A pessoa que hoje está afastada, onde começou a queda? Quando ela deixou de se cingir do quê? De atar a ela a verdade. Foi deixando de lado as coisas de Deus. Foi se relaxando. E o espírito do engano dizia para ela, Deus entende. Gente, não se trata da igreja, não se trata de manter uma aparência, se trata da minha salvação, porque tudo nessa vida passa. Hoje eu estou salvo, mas para eu chegar na vida eterna com Deus, eu tenho que me manter salvo. Por isso que agora nós vamos fazer a busca. E o que você deve fazer na busca? Você deve, diante de Deus, confessar. Se você não está cingido com a verdade, você reconhece que está distante de Deus, tem ouvido e não praticado, não tem tido tempo, está vazio, está sendo cheio de ideias do diabo. Fale para Deus, ó Deus, me perdoa. Porque quando eu estava cego, eu sofria porque não conhecia. Hoje eu sei, Deus. Eu sei que o Senhor me deu as armas para vencer Satanás. E eu não tenho usado essa arma. A partir de hoje, Senhor, eu quero me renovar. Dai-me um coração, dai-me um espírito, e aí tu vai desenvolvendo tua conversa com quem? E muda esse rumo espiritual que você está, de relaxo, enfim, de estar distante das coisas de Deus. Amém?
Então nós concluímos hoje o primeiro item desta armadura, que é cingir com a verdade. O segundo vai ser semana que vem, a couraça da justiça.